Canta comigo. Lembra dessa música? Aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Porque tá cada vez mais down the high society. Down, down, down the high society. A bolsa despencando. O capitalismo está internado no hospital, sofrendo de Covid. E agora apareceu um tal de Omicron na porta do hospital dizendo que não vai entrar oxigênio, não. Olá, meus amigos. Então, vamos começar a fazer a leitura da semana. Começa a lunação do Sol em Sagitário e logo com um eclipse total do Sol. Até aí tudo bem, eclipses acontecem toda hora, mas esse eclipse vai acontecer na Antártida, na base do planeta Terra, o chakra básico, ali onde rola a Kundalini, onde circula a energia do planeta. Além do mais, estamos vivendo a onda encantada do humano amarelo. Essa onda encantada, ela encerra o Castelo do Norte. O Castelo do Norte é a corte da morte, aonde a energia refina o guerreiro. Lembra da abertura das 7 direções galácticas? E a gente fala, desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Então é esse movimento que está sendo feito agora e que se encerra na onda encantada do humano amarelo. E as palavrinhas do humano são livre-arbítrio, influenciar e sabedoria. E o que tudo isso significa na sua vida, no nosso cotidiano, você vai saber agora, não saia daí. E se curtir o que ouvir, se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilha com seus amigos, porque aqui a gente se acompanha em cada mudança de fase de lua, fazendo a leitura segundo a astrologia esotérica, a lei do tempo e o auxílio luxuoso do tarô. E depois a gente aprende o que tudo isso quer dizer na meditação no dia seguinte. Fica aí! Bom, Sol em Sagitário. A gente acabou de sair do Sol em Escorpião, que mexeu com as profundezas das nossas emoções. E agora entramos em Sagitário. O elemento é fogo e a terceira potência do elemento fogo. Então, fogo é a sabedoria, o impulso, é a luz, é a consciência. Fogo em Áries é aquela coisa impulsiva, é o movimento. Áries ele expressa muito a qualidade mutante do movimento do fogo. O próximo signo, ou seja, fogo na segunda potência, é Leão. Leão já tem essa consciência de si, né? Por isso que ele parece ser um signo que expressa uma energia de uma forma muito orgulhosa de si. É porque ele tem consciência de si, ele tem consciência de seu poder, ele tem consciência de ser humano, né? De ser esse animal, o mais alto animal na cadeia de seres vivos do planeta. E Sagitário já é a terceira potência, então já é aquele elemento do fogo que se expande, que usa a consciência para querer saber, para querer conhecer, para querer questionar, para filosofar. Então, Sagitário traz essa qualidade da energia do questionamento, do conhecimento, da expansão do conhecimento, da filosofia, por isso ele rege a academia científica, a ciência e também as ideologias.
Com o eclipse acontecendo na base do planeta, vai entrar ali uma sombra, né? Porque a lua nova, a lua vai passar na frente do sol exatamente ali. Então ali, aonde entraria esse sol, essa luz que expande o conhecimento, que questiona, que faz descobertas científicas, que rege as ideologias, vai ficar na sombra. E o que acontece quando a luz se ausenta? Tipo assim, sabe quando o papai e mamãe saem de casa e a casa fica sozinha para você fazer o que você quiser? Então, algo nesse sentido, acho eu, interpreto eu, que vai acontecer nesse âmbito das ciências, da filosofia que elocubra, para onde a gente está indo, da onde a gente veio, o que vai acontecer, né? O que é uma energia do que gosta de conhecer, de saber, ficando no escuro. É meio desesperador, né? Então, as questões aumentam, as dúvidas aumentam, né? E pode aumentar também essa coisa do se agarrar em ideologias, né? Então, teremos esse eclipse aí que vai ter um período longo de influência. Agora, a gente tem também o outro lado da leitura, que é essa lua nova, né? Toda vez que a lua passa na frente do sol, o significado esotérico, a leitura esotérica é de que a lua ela está meio que dando uma zerada nos planos, né, para o futuro. Tipo assim, bora mudar, bora fazer novos planos, esquece esses planos que você tinha aí, porque não vai rolar, né? Vamos começar de novo. Então, começar de novo. E começar de novo, da onde, né? De que jeito? Se a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. E 2022, eu acho que ele é o terceiro ano dessa grande transição planetária. Então, não tenho intuitivamente e também corroborada por algumas leituras dos astrólogos que eu acompanho, não vai ser um ano fácil, né? Ele encerra a tríade necessária para que qualquer coisa nova se manifeste. Então, a gente teve essa pandemia que começou em 2020 e 2021 serviu para a gente tratar essa questão com seriedade, não é verdade? Até o início desse ano, ainda haviam pessoas que estavam levando isso meio que na brincadeira ou que isso vai passar logo. E agora, nesse segundo ano de pandemia, a gente viu que não tem jeito, que a gente tem que levar esse movimento a sério. E eu tenho a sensação de que enquanto a gente não perceber que nós precisamos mudar, mas que precisamos mudar de dentro para fora, sabe? Precisamos mudar mesmo de valores, meio quase que reinventar um novo eu, não ter medo de lapidar a nossa personalidade, que era o trabalho que os alquimistas faziam, né? Enquanto a gente não perceber que o trabalho é esse, a Terra não vai dar folga, sabe? Não porque a Terra seja uma deusa julgando os seres humanos e punindo, mas simplesmente porque eu acho que nós chegamos a um grau de exploração e de poluição e de contaminação do planeta que ele precisa realmente parar. Ele precisa entrar em resguardo, sabe? É quase que um coma para ele poder se regenerar e ter fôlego para segurar, né, nutrir, continuar nutrindo a nossa humanidade. Então, enquanto a gente não para, não dá um descanso para o planeta, ele fica produzindo, né? Fica adoecido, assim, produzindo vírus. Então, acho que isso é uma coisa assim, é, não é tão difícil, né, de entender que existe uma inteligência biológica no planeta que adoeceu e precisa de um tempo para poder se recuperar. Então a gente precisa de um tempo parando de consumindo menos, né, fazendo menos lixo
parando de desmatar tanto, né? Procurando recuperar florestas, limpar os rios, dar um tempo para os rios se limparem, senão a terra não consegue se recuperar. Então eu vejo isso dessa forma, né? Eu vejo que a gente realmente precisa se convencer que temos de fazer um trabalho interno. E aí, se temos que ficar isolados dentro de casa, é mais uma chance também, é a sincronicidade, né, da navegação do planeta. A Terra precisa de um descanso, enquanto isso, o ser humano fica quietinho aí, reavalia, reflete, vê o que você precisa mudar, porque a humanidade é feita de cada um de nós. E eu, como tenho essa pegada aqui psicológica, eu dou mais atenção ao trabalho interno que deve ser feito dentro de cada um agora. E é por isso também que eu acompanho a Lei do Tempo. A Lei do Tempo, ela é uma inspiração valiosíssima para que a gente faça o nosso dever de casa. A Lei do Tempo, ela sinaliza o nosso trabalho. E eu uso o auxílio luxuoso do tarô para que a gente entenda dentro de nós, dentro dos nossos arquétipos, como que podemos trabalhar, quais são os recursos que a gente tem para trabalhar agora, né? Então, a Lei do Tempo está trazendo para a gente a onda encantada do humano amarelo. O humano está no tom magnético. Toda onda encantada tem 13 tons. O tom magnético é o tom que traz o propósito, né? É aquele que diz assim, olha, a gente vai passar por uma onda agora que o foco é livre-arbítrio, influenciar e sabedoria. Então, é para a gente, para nós humanos, termos consciência de que nós somos os únicos animais sobre a face da Terra que criamos coisas nesse planeta, que modificamos o planeta, que interferimos na biologia do planeta. Então, a gente tem esse livre arbítrio. E com as nossas escolhas, a gente influencia. E não só influencia nas construções, nas poluições, mas a gente influencia com o que a gente pensa, sente, quer e faz. A gente influencia todos à nossa volta. A gente constrói culturas. Culturas são verdades sociais. E muitas vezes a gente é levado a agir por essas verdades sociais que são simplesmente crenças. Está no âmbito de Sagitário, né? Não, Sagitário não diz respeito só a filosofias, às religiões, mas também às crenças culturais, né? Houve um tempo, por exemplo, que a gente ouvia muito, era assim, era uma crença social, que a mulher que não tivesse filhos não era uma mulher realizada. Como assim, né? Outra crença também era que sucesso, ter sucesso na vida é conseguir um bom emprego. A despeito de qualquer talento que você tenha, a despeito de qualquer arte, qualquer vocação, qualquer dom, você só seria bem-sucedido se você tivesse um bom emprego. Então a gente constrói, sabe? A gente constrói culturas, a gente constrói políticas, a gente reforça ideologias com o que a gente sente, pensa, quer e faz. E muitas vezes, como adolescentes, a gente acha que está fazendo diferente, mas a gente só está sendo do contra. Sabe aquele adolescente que de repente fica contra tudo, discorda de tudo que o papai e a mamãe dizem? E aí depois, quando ele se torna adulto, lá na frente, ele viu que ele não era nada diferente do papai e mamãe. Na verdade, ele se tornou um igual ao seu pai e à sua mãe. Ele vê uma série de semelhanças. Por quê? Porque durante a adolescência dele, ele não foi criativo, né? Ele simplesmente foi reativo ao pai e à mãe, porque ele queria se diferenciar. Então, para ele entender ou buscar uma identidade própria, ele não tinha algo, né? A referência que ele tinha era papai e mamãe. Então tá, eu não sei quem eu sou, mas eu sei quem eu não sou.
então eu vou discordar de papai e mamãe. Então, muitas vezes, quando a gente tem um movimento assim contra uma ideologia que a gente não concorde, a gente acaba indo só para o lado oposto, né? E não sendo realmente criativo. Então, vamos embora refletir um pouquinho sobre o que traz essa onda encantada. E o desafio dessa onda, que vem no segundo tom, o tom lunar, que polariza para estabilizar, é dado pelo caminhante do céu. O caminhante do céu é aquele que fala em vigilância, em explorar espaços. E por que não pensar em vigiar o que se pensa, sente, quer e faz? Afinal de contas, nós estamos trabalhando no livre-arbítrio, né? Então, que tal vigiar com cuidado? Esse é o maior desafio dessa onda. O que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente quer, o que a gente faz, né? Explorar espaços internos. E no selo seguinte, a gente tem o mago. O mago no selo do serviço. O terceiro tom é o tom do serviço. É aquilo que a gente deve fazer de forma desinteressada. E o selo do mago fala de receptividade e de atemporalidade. Eu gosto de pensar nesse tom do serviço que a gente possa servir a partir da atemporalidade. O que vem a ser isso? É mais ou menos o que eu acho que esse eclipse simboliza, quando a Lua passa na frente do Sol e, tipo assim, dá uma apagada nos planos do futuro, para a gente meio que zerar expectativas, sabe? Ficar mais relaxado, sem expectativas, vivendo mais intensamente o momento do aqui e agora, sabe? Vivendo momento a momento. E momento a momento, bem vigilante, né? Do que é que você está sentindo, o que é que você está falando, será que você está reforçando tudo isso que está aí, ou será que você está sendo só do contra para tudo isso que está aí? Então eu acho que esse é o serviço dessa onda, sabe? Ficar bem presente no momento, sem expectativas e se perdoando do passado, gente, porque olha só, tudo que você, o caminho que você estava indo aí no passado, se você fez uma escolha diferente, uma escolha que você não estava gostando, o mundo parou, entendeu? Então, tudo pode ser diferente agora. Então, aproveita para se perdoar de qualquer coisa que você tenha feito no passado, dá uma zerada nessa conta, elimina expectativas e vive momento a momento. O próximo selo, que é o selo autoexistente, é o selo da águia. A águia traz aquela visão de cima, né? Visão do alto. E o selo autoexistente fala de medir, de definir. Então, olha só que bacana. Enquanto a gente está nesse tempo, momento a momento, no momento presente, que tal a gente elevar um pouco o olhar, né? E olhar a nós mesmos dentro de um contexto maior. Aproveitando essa inspiração de Sagitário, vamos olhar a nós mesmos dentro do contexto da nossa cidade, do nosso país, do nosso continente e do nosso planeta. E, por que não, do nosso sistema solar. Que tal? Que tal dar uma olhada assim de cima para o contexto da humanidade agora e aí você começa a avaliar o que você está pensando, sentindo, fazendo dentro desse contexto, como uma terráquea do planeta Terra, do sistema solar e desse planetinha que está meio doentinho, né? O próximo selo é o selo do guerreiro. O guerreiro que traz o questionamento, a inteligência. E ele está no tom harmônico. O tom, inclusive, que a gente está vivendo agora, esses 28 dias. A gente está na lua harmônica, que comanda, que potencializa. Então, o comando agora é questionar. Você vê que traz uma certa coerência nessa onda, né? O propósito é você ter consciência de que você faz escolhas, você é totalmente livre para fazer escolhas nessa face da Terra, que você influencia e que você tem sabedoria na sua essência, né?
E aí você vai, o desafio é explorar espaços internos e externos, o serviço é ficar no aqui e agora, vivendo momento a momento, a definição é você olhar de cima, medição, para medir e definir, você olha de cima todo o contexto e questiona. Questiona para você comandar esse momento com muita abertura de cabeça, sabe? Com muita abertura mental. Questiona por quê? Por que sim? Por que não? Por que talvez? E segura esse questionamento. Uma das maneiras mais assim contundentes da gente aprender a ler o tarô para o autoconhecimento, né? E realmente absorver a comunicação, a mensagem que aqueles símbolos trazem para a gente, para os nossos próprios arquétipos pessoais, é você sustentar a sua dúvida. Quando você está diante de uma carta, não ficar desesperada para tirar logo o significado dela, não. Fica ali, sustenta a dúvida, fica ali tentando entender, fazendo novas sinapses, sabe? Criando novas conexões. Porque se você responde rápido, você não criou nada. Você usou do seu vocabulário interno já pré-produzido e pré-configurado para responder e fica no mesmo. Então, sabe, vamos dar o comando do questionamento nesse momento. E o próximo tom, que é o rítmico, que dá o ritmo, é a Terra. E a Terra fala de navegação e de sincronicidade. Olha que legal, gente, que coerência. Se você está vivendo momento a momento, vigilante do que você sente, pensa, quer e faz, livre de expectativas, você está super atento ao que está acontecendo, com uma visão complexa e ampla, questionando tudo, o que vai acontecer? Você vai entrar no ritmo de sacar as sincronicidades. Você vai estar super presente naquele momento e vai ver, puxa vida, na hora que eu pensei nisso, a fulana me telefonou, me mandou uma mensagem no WhatsApp. Aí você vai ficar atenta às sincronicidades. E aí a sua navegação como ser humano pode começar a se alinhar com a navegação do planeta Terra, que é uma navegação agora que está em busca de cura, né? O próximo selo, que é o selo no tom ressonante, que é exatamente no meio da onda encantada, ou seja, aquele selo que segura, né, a onda dos 6 selos daqui e os 6 selos de lá, é o espelho. E o espelho reflete, né? Vamos refletir, vamos perceber que a maneira como o outro nos trata, ou a maneira como o outro age conosco, é uma reflexão. É uma reflexão de nós mesmos. Às vezes é muito duro, né? A gente fala, puxa vida, mas eu provoquei isso? Sim, eu provoquei, né? Então, bora refletir. Não precisa chegar a nenhuma condenação, não. Ah, então agora. Não, não tem, sabe? Não tem que nada. Tem que refletir. Se você parar e olhar para isso, sem buscar uma resposta rápida, é aí que a magia acontece. Daqui a pouco a gente vai entrar no castelo da transformação e da magia, aí a gente vai falar muito sobre isso, sabe? Então, refletir é refletir, não é dar respostas, né? É refletir. O espelho, ele não age, ele só reflete. Então, essa é a lição do tom ressonante. Depois entra a tormenta no tom galáctico. A tormenta que fala de autogeração, de catalisar, lembra? E está no tom galáctico. O tom galáctico fala de integridade. Então, olha só que bacana. Já que a gente está vivendo esse momento na onda encantada do humano, lembra que a gente tem aqui a responsabilidade do livre-arbítrio, de fazer escolhas, de saber que a gente influencia, querendo ou não, e que é melhor a gente estar em contato com a nossa essência para poder influenciar e escolher com sabedoria, para aonde a gente pode garantir a nossa integridade nesse refinamento do ser humano é na autogeração, catalisar a energia. Então, ao invés da gente ir respondendo à vida, ou então querendo logo determinar o que eu vou fazer agora que tudo mudou,
que eu estou perdendo um monte de coisas, ao invés de, sabe, de sair desesperado, segura essa energia, sabe? Segura essa energia, catalisa energia para você se autogerar, para você levar essa energia para a sua criatividade, sabe? Para a sua imaginação, para você criar um novo eu, né? Lapidar esse humano e criar um novo eu. E isso pode ser muito bom, porque quando a gente entra para dentro da gente, os primeiros passos, eles são um pouquinho angustiantes, porque você fecha os olhos e fala assim, cara, eu não vejo nada. Aham, aham, aham. Mas calma, sabe? Calma, porque aos pouquinhos a visão vai clareando, porque você percebe que você tem uma outra visão, que não é a visão dos olhos, é a visão da sua imaginação. E é aí que você vai começar a usar da sua criatividade, ser criativo e se autogerar, né? Então, a Tormenta está trazendo essa super dica para a gente garantir a nossa integridade a partir desse novo começo, né, que vai rolar. E depois da tormenta vem o tom solar, com o selo do Sol. O tom solar, ele traz a intenção. E o Sol traz o fogo universal, vida, iluminação. O Sol, e inclusive o Sol, que tem a correspondência com o arcano do Sol, do tarô, e que tem a correspondência com o Sol em Sagitário, que nós estamos agora entrando na lunação, e que começa com esse eclipse, né, com esse apagão nele. Então você veja, a intenção é iluminar, é realmente trazer uma nova luz, né? Vida, trazer uma nova vida. Então, é, é muito coerente, né, quando você vai lendo. Se você está num trabalho de busca da integridade, pela autogeração, né, por descobrir recursos internos, por fazer esse caminho para dentro agora, para se conhecer melhor, o que que você tem como intenção? Intenção de uma vida, de uma nova vida, de uma iluminação, de ver coisas que você antes não via. E não só no mundo externo, mas no mundo interno também. Eu me sinto assim muito privilegiada, porque honestamente eu não prestei atenção, mas eu estou agora abrindo uma turma, um grupo da jornada arquetípica para o autoconhecimento através do tarô, justamente nessa onda encantada, quer dizer, tem tudo a ver, faz todo o sentido, porque o tarô, né, segundo a minha abordagem, o desenvolvimento da minha metodologia, ele é a codificação da árvore da vida, que por sua vez é a codificação do arquétipo humano. Então, quando você estuda o tarô para o autoconhecimento, você estuda a sua humanidade, né? O que é ser humano? Aí você começa a entender o que é ser humano, conhecer seus recursos internos e olhar para o outro com um olhar fraterno, porque você se sente mesmo irmão de todo mundo. Você conhece aquilo que é comum a todos nós somos humanos, todos nós temos as mesmas possibilidades de cometer os mesmos erros. Entende? A gente tem as mesmas possibilidades de cometer os mesmos erros e de cometer os mesmos acertos, sabe? Então, isso é luz, isso é iluminação, isso é vida coletiva, que é uma pegada agora da era de Aquário e do movimento astrológico que está acontecendo, que está muito interessante. Mas vamos seguir aí na leitura da onda. Então, depois do tom solar, vem o tom planetário da manifestação, que também eu faço uma analogia com a árvore da vida, porque a árvore da vida, ela tem 10 séfira, né? E da primeira até a 10ª é o caminho da manifestação. Quando a gente chega no tom 10 da onda encantada, o tom rege esse movimento de manifestação. E os outros 3 tons, a gente vai ver que são tons já de dissolução para poder fazer a transcendência para a próxima onda encantada que vai trazer um novo propósito. Então, o selo que está na manifestação, no tom planetário dessa onda, é o selo do dragão.
E o dragão fala de nutrir, nascimento e ser, não é? De nutrir o nascimento de um novo ser agora que vem de dentro para fora, que fez todo esse caminho de vigilância, de exploração de espaços internos, de abdicação de expectativas do futuro, de coisas do passado, para ficar bastante atento no momento presente, de ter uma visão águia que vê tudo por cima, né, que passa a refletir o espelho, a refletir sobre quem é você dentro de um contexto maior, dentro de um contexto planetário, de questionar, de se manter questionando no momento presente, para observar as sincronicidades, né, de perceber como que o outro te reflete, como que você se reflete, de autogerar, de segurar a energia um pouco, para catalisar a energia para a sua própria autogeração, que não deixa de ser uma ascensão da Kundalini, de você deixar subir um pouco a energia para a mente, para ser criativo, né? Do Sol, de iluminar, e aí nessa catalisação de energia, ou de olhar para dentro, de se autogerar, você se ilumina, se conhece novas facetas de si mesmo, né? E manifesta o nascimento de um novo ser, né? Passa a nutrir esse novo ser, né? Porque aí você, assim que se nasce, qual é a primeira coisa que a gente precisa? De nutrição, né? E no próximo tom, a propósito, o tom espectral, o tom da liberação, é o vento, né? Então o vento fala de alento, o vento fala de espírito, o vento fala de respiração, e para mim o vento é muito demais meditação. Então, para nutrir esse novo ser, muita meditação. E aqui no canal a gente tem esse combo, né? A gente tem a preleção, que é a leitura das energias, e a gente tem a prática da meditação sempre ao vivo, logo no dia seguinte, e que eu estou aqui colocando a minha clara intenção, o meu mais puro coração, de reunir 144 pessoas meditando ao vivo às 18 horas do dia 21 de dezembro. Não sei, eu sei que dia 21 de dezembro é a mudança de estação, mas eu não sei porquê, nem vi se a Lua vai estar mudando. Eu sei que me veio essa intuição de dia 21 de dezembro a gente reverenciar a Mãe Terra, sabe? Fazer uma homenagem a ela, dar uma parada, porque é um momento de mudança de estação, sabe? Então é como nós, né? Como nós mulheres, por exemplo, quando a gente entra na menopausa, são mudanças, né? Quando a gente sai da adolescência para a idade adulta, quando sai da infância para a adolescência, são mudanças, e mudanças são sempre demandantes. Então, no dia do solstício, vamos dar uma parada e vamos meditar juntos, e com 144 é um número fractal, sabe? Quando você atinge 144, você comunica o que quer que você esteja intencionando, você comunica isso, você consegue mandar essa mensagem, sabe, para todos à sua volta, sabe, para o cosmos. É aquela história que é contada do 100º macaquinho, que tinham os macaquinhos que viviam numa ilha, e aí os macaquinhos comiam batatas, e um belo dia um macaquinho resolveu lavar a batata antes de comê-la. E o outro macaquinho viu lavando, começou a lavar também, o outro viu, e daqui a pouco tinha um monte de macaquinho lavando batatas. Mas quando o 100º macaquinho, junto com todos os outros, lavaram as batatas, o macaquinho que estava numa outra ilha distante começou a lavar a batata. Então, é essa comunicação, sabe, que você faz para a sua espécie, né? Então, se nós, seres humanos da nossa espécie, estamos aqui meditando, nos interiorizando, né? Fazendo um trabalho de transmutação das nossas energias, porque a gente, quando senta para meditar, a gente está agitado, está pensando mil coisas, está com o humor alterado, e quando a gente termina de meditar, a gente está na paz, né? Então,
Se a gente, sabe, 144 pessoas produzirem essa frequência vibracional da paz, a gente vai comunicar isso aos outros seres da nossa espécie, né? Então, está colocada a intenção e também sem nenhuma expectativa de alcançar a meta. É uma intenção e vamos ver o que acontece, né? Vamos fazer isso no serviço, como um selo do mago, que é essa onda ensina, inspira, né? De forma atemporal, receptivo para o que vier. Nesse momento é essa a intenção e é essa a colocação. Mas estou aqui vivendo o momento presente do aqui e agora e totalmente receptiva para o que quer que venha acontecer. E aí, então, no tom espectral, que é o tom da liberação, vem o vento, e por isso eu estou falando tanto da meditação. Ele libera, ele deixa ir, ele abre espaços, ele nutre o nosso ser, então ele é tudo de bom nesse tom. O próximo tom é o tom cristal. O tom cristal, ele fala da cooperação, né? De como você pode se dedicar a tudo que tem vida. Então seria essa cooperação, né? Como é que eu posso assim cooperar com a sociedade, com tudo que tem vida, com a floresta, com os animais, com os rios, com os lagos, com os mares, com os pássaros, com o céu, né? Como é que eu posso me dedicar a isso e cooperar? E quem está nesse tom é a noite. E a noite fala de sonho, de abundância e de intuição. Então, quando a gente estava assim, né, pensando que agora então eu vou para cooperar, vou para balada com a galera, o selo que cai é a noite. E a noite fala de sonho, de imaginação, de intuição e de abundância. Porque eu entendo que sonhar é a grande chave para a abundância. Porque é quando você sonha que você é criativo. E é quando você é criativo que você traz o novo para dentro de você, que você se ilumina, que você se inspira, que você usa do espírito divino da criatividade, da consciência. É quando você sonha, quando você usa a sua imaginação, que você está sendo verdadeiramente humano. Só o humano sonha, só o humano cria. O animal não cria, o animal tem tudo, o animal sente, se emociona, o animal pensa, o animal aprende, o animal age, mas o animal não cria. Só o ser humano que cria. Então eu acho que quando a gente está sendo criativo, quando a gente está sonhando, quando a gente está intuindo, a gente está abundante, sabe? A gente está atraindo a abundância. Então, esse é o tom cristal. E, por fim, no tom cósmico, que é o tom da transcendência, aquele que persevera na mudança, porque é quando a gente vai mudar de onda encantada e vai pular para um outro propósito que vai começar uma outra onda encantada. Então, a perseverança do tom cósmico, ele traz a presença. É muito genial, sabe? É muito bacana você se inspirar com a lei do tempo, porque a lei do tempo ele traz essas instruções, essas inspirações que ao mesmo tempo que são pessoais, elas são coletivas, né? Elas colaboram para o coletivo, que é um pouquinho diferente quando a gente faz a leitura do tarô para o autoconhecimento, porque a gente ali lê a nossa energia, lê como que nós estamos, quais são os recursos que eu tenho ali, quais são os bloqueios que eu tenho em mim. Então, o tarô é algo muito mais pessoal, mas a astrologia e a lei do tempo são pura inspiração, sabe? Pura orientação astrológica e pura inspiração da lei do tempo. Então, o selo que encerra essa onda encantada que está falando do humano, né, de a gente usar o nosso livre-arbítrio com responsabilidade, porque influenciamos e conectados com a nossa essência para fazer isso com sabedoria, qual é o tom cósmico que persevera na presença, senão o selo da semente, que traz o foco, foco para a percepção. E eu entendo que nessa onda encantada, o foco deve ser na percepção, nas novas percepções, em tudo que for novo. Mas olha,
uma centelhinha de pensamento novo que você nunca tinha tido antes, foca nessa nova percepção. Ah, puxa, eu percebi agora que, que as sincronicidades elas se dão assim, com as coisinhas mais simples, sabe? Eu estava pensando numa coisa, aí passou um passarinho e cantou naquele momento. Poxa, agora que eu saquei isso, pronto, focaliza nessa nova percepção que você desenvolveu. Aí você está semeando esse novo eu. E é um trabalho constante, sabe? Assim, também eu aprendi com a lei do tempo também que a gente tem tempo. Então vamos viver, né, o nosso momento no agora, fazer agora tudo aquilo que a gente tem disponibilidade para fazer, trabalhar com essa inspiração de conhecer o mundo interno, porque pelo caminhar astrológico, eu acho interessante a gente entender que a astrologia, com a disposição dos planetas, ela revela para a gente um movimento cósmico. O movimento cósmico, ele é muito mais lento, né, do que as nossas vidas. Então, as coisas que estão acontecendo agora, elas são resultado de um trânsito, né, centenário. Por exemplo, em janeiro, se não me engano, Netuno vai entrar em Peixes numa conjunção com Júpiter. Netuno é o planeta que rege a nossa mente, a nossa mente sonhadora, né? O regente de Peixes, né? Que rege com a nossa mente sonhadora, que rege com os nossos estados de transe, né? Então, e Júpiter vai estar potencializando isso, né? Então a gente tem e eu soube estudando que essa conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes, que é um aprofundamento, Peixes é profundo, né? É o mar, são águas. Se Escorpião são águas profundas, e você teve ideia do que nós vivemos agora com o Sol Escorpião, imagine Peixes, que já é o oceano inteiro, né? Então, Peixes já é águas na terceira potência. Netuno é pura água, puro sonho, o planeta que rege as ilusões, as drogas, né? Tudo aquilo que tira a gente do nosso estado de consciência vigilante e põe a gente em estado alterado de consciência. Então, Netuno em Peixes e ainda expandido por Júpiter é um movimento que eu, sabe, aquela música When the Moon is in the Seventh House, eu acho que não era a Lua na sétima casa não, mas era Netuno em conjunção com Júpiter em Peixes, porque vai ser uma abertura de consciência fenomenal, fenomenal. Porque o uso da intuição, o uso da nossa mente para ser criativo, né, para ser telepático, né? Nós somos seres telepáticos, a gente só não reconheceu ainda o uso da telepatia. Então isso é uma coisa que vai se abrir, e quem não tiver minimamente criado minimamente uma intimidade com alguns recursos internos nossos, como basicamente a intuição, a criatividade, o sonhar, o questionar, o elocubrar, é pirante, sabe? É pirante. Então, eu acho assim muito pertinente nesse momento. Inclusive, eu acho uma sincronicidade fantástica. Eu não tinha calculado isso, eu confesso que eu não tinha calculado isso, mas abrir agora uma turma de jornada arquetípica para o autoconhecimento é muito sincrônico. O momento é agora, sabe? Vocês me perdoem de eu estar, mas o momento é agora, porque é extremo. Se você tem empatia com o instrumento do tarô, não perde essa chance, porque ele é muito claro no sinalizar desse caminho interno, de encontrar recursos internos, de conhecer causas de bloqueios, sabe? De se não resolver tudo, ele aponta onde deve ser resolvido, onde deve se procurar uma solução. E o mais bacana de agora, desse momento, é que antes, quando eu já ensinei, já
já trilhei, já levei para a jornada arquetípica para o autoconhecimento centenas de pessoas, mas as pessoas faziam as suas jornadas, aprendiam a ler o tarô e iam, né? Me afastava. Agora não, agora para quem quiser, tem a possibilidade de se manter num grupo autônomo, né? É o Clube do Tarô, todo mundo ali já passou por essa oitava, já expandiu a sua consciência uma oitava acima, ganhou autonomia, autorresponsabilidade pelas suas questões e todo mundo se olha de uma maneira muito fraterna, porque se vê como irmão, sabe? Porque entende que você está sujeito a absolutamente todas as imperfeições e erros que o outro também está. Né? E que você também tem recursos internos que você nem sabia que tinha, como o outro também pode ter. Né? E o trabalho é individual de cada um, então você se vê ali numa fraternidade, e ninguém tem que nada para ninguém, né? Porque todo mundo vê que a história de cada um é muito de cada um, sabe? Então é muito legal esse movimento. Agora, se não for esse grupo, se não for esse grupo, neste momento é o momento de você fazer seu trabalho interno, com o que quer que você tenha empatia, entra para o grupo de alimentação natural, ou o grupo de constelação familiar, ou o grupo, mas sabe, vai começando a despertar a sua espiritualidade, trabalhar a sua espiritualidade, e encontrar um grupo que vai alinhar a mesma linguagem, porque a ordem é agora evoluir, não tem mais jeito. Tá bem? Então tá, então acho que eu me alonguei um pouquinho, mas eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso nesse momento, né? Porque as transformações vão continuar, tá bem? Obrigada por ter vindo até aqui. Namastê, se você curtiu, não deixe de compartilhar, né? Quem sabe mais pessoas se interessam e têm empatia por essa linguagem e aí pode, né, entrar nessa nave e vir com a gente, tá? Então, até amanhã às 18 horas aí é que a gente faz, né? Aí é que a gente aprende a ter a meditação. Hoje a gente prepara a nossa mente para amanhã